Boa noite, irmãos. A paz estejam com todos. Amém. E que culto tremendo, né? Que testemunhos. E eu creio que é só confirmação em cima de confirmação hoje. Porque foi falado muito em oração, mas também foi falado em fé. E o título da minha mensagem hoje é A Fé em Movimento. Uma reflexão sobre os 3 estágios. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 10, 17. A palavra de Deus diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Podem se sentar, irmãos. Sabe, irmãos, ultimamente, nos últimos cultos, as palavras que têm sido pregadas aqui têm vindo muito de confronto comigo. Eu sei que muitas vezes a gente vem para a igreja para ouvir uma palavra de motivação, de edificação. Só que em tempos como a gente está vivendo hoje, muitas vezes a gente tem que ouvir palavras de confronto. E como a Fábio pregou semana passada, e a gente sempre fala aqui, quem prega sempre fala aqui, que a palavra sempre vem de encontro primeiro com quem vai ministrar. Que até ela falou que a palavra que ela trouxe deu um tapa na cara de um lado e depois do outro, né? Para mim foi assim também. Já teve palavra sobre renúncia, sobre força, e hoje eu vim falar sobre fé. Aqui nessa palavra que eu trouxe, eu vou ler novamente. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo, ele explica que a salvação é acessível pela fé em Jesus Cristo. A gente vai ser salvo se a gente tiver fé. E para que alguém creia na palavra, a gente precisa ouvir o evangelho de Jesus. E ela é transmitida por meio da pregação. Então a fé ela vai surgir quando alguém ouvir a palavra. E essa palavra é a revelação divina que nos aponta para Cristo como sendo Ele nosso único Salvador. E a fé, irmãos, não é algo que nasce espontaneamente no nosso coração. Não é, hoje eu acordei com fé. Não. Ela é gerada pela escuta da palavra de Deus. A própria palavra diz isso. E ouvindo a mensagem, é que o Espírito Santo vai atuar no nosso coração, despertando a fé e conduzindo à salvação. Por isso que a pregação ela é essencial na nossa vida, para que mais pessoas creiam e conheçam a verdade em Jesus Cristo. Eu creio que cada um de nós que está aqui essa noite está aqui porque tem fé. Porque se a gente não tivesse fé, a gente não estaria aqui, não teria por que nós estarmos aqui. Mas eu faço uma pergunta: qual é o estágio da nossa fé? Porque eu não sei se vocês já viram, tem gente que tem fé e tem muito resultado na vida. E tem gente que tem fé e não tem tanto resultado assim. É porque a fé tem estágios. E eu sempre digo aqui que é surreal como a gente aprende com a palavra de Deus. Como a gente aprende tendo intimidade com Deus. E como a gente aprende também com as experiências que a gente tem na nossa vida. Mas não é porque eu tenho fé que tudo vai dar certo. E se eu não tenho fé, tudo vai dar errado. Não é assim que funciona, irmãos. Por exemplo, se a fé não tivesse estágios, Pedro não afundaria, porque quando pela fé ele começou a andar pelo mar, mas de repente ele afundou. Eu creio que Deus, irmãos, ele deu a medida de fé igual para todos nós. Mas vai de como cada um de nós vai querer usar. Se a gente vai querer usar pouca ou muita fé.
mas a medida é a mesma para todos nós. E existe 3 estágios da fé, que pode nos levar a níveis diferentes, uns mais elevados ou não. Então eu trouxe os 3 níveis, os 3 estágios da fé. O primeiro estágio da fé é você acredita porque está todo mundo acreditando. A gente vê claramente em Gênesis, no livro de Gênesis, no livro de Êxodos, quando o povo de Israel sai do Egito. Mas milhares de pessoas, eu não sei exatamente quantas pessoas saíram do Egito para a Terra Prometida, certo? Seguindo um homem só, que foi Moisés. Aquelas pessoas seguiram Moisés, um homem só. Somente Moisés teve fé. Todas aquelas pessoas seguiram somente Moisés, porque ele teve fé para a Terra Prometida. Qual o benefício, irmãos, de você acreditar quando todo mundo está acreditando? Você sai do lugar. Eu vou dar um exemplo, tá? Faz de conta que eu tô lá no Egito. Eu tô aqui no Egito, não acontece nada na minha vida. Eu sou escravo, eu não sei o que fazer. Eu vi todo mundo saindo daqui, eu vou junto. É uma coisa boa, eu saí do lugar. Pelo menos eu não estou mais naquele lugar. Só que daí eu era escravo, agora eu estou rumo à minha liberdade. Mas eu não sonhei com aquilo. Não era aquilo que eu acreditava. A minha meta não era aquela. Eu só fiz porque todo mundo fez. Eu vou dar outro exemplo. Eu tenho um grupo de amigas. Todas elas casaram, menos eu. Eu tenho um namorado, até gosto dele. Mas não é aquele relacionamento assim, nossa, sabe que eu amo ele. Mas porque todas casaram, eu vou casar. Porque eu não posso ficar para trás. Não importa se eu vou ficar 30, 40 anos infeliz. O importante é que eu tenho que fazer porque todas elas fizeram. Só que nesse estágio da fé, irmãos, a gente fica limitado. Irmãos, hoje em dia, muita gente vai na igreja só porque todo mundo vai. Muitas pessoas vão no encontro com Deus porque todo mundo vai. Eu vou no encontro com Deus porque fulana foi no encontro com Deus. Daí tu pergunta, mas por que tu veio aqui? Eu só vim porque fulana veio. Tu não tem uma motivação, tu não sabe por que tu tá ali. Entende? Então, mas o problema maior de todos esses, irmãos, de a gente fazer o que todo mundo está fazendo, ou acreditar, porque todo mundo está acreditando, é que você não vai conseguir lidar com o processo que a fé exige. No exemplo de Moisés, ele teve fé, ele realmente tinha fé. Ele disse, não, eu vou sair do Egito, porque eu quero chegar na Terra Prometida. Mas todas aquelas milhares de pessoas que seguiram ele, estavam fazendo só porque ele fez. E daí no meio do processo, quem começou a reclamar? Quem começou a murmurar? Quem começou a sentir saudade do passado? O povo. O problema de muitas vezes nós fazer o que as outras pessoas estão fazendo, ou acreditar no que, porque as outras acreditam, é que no momento que aquelas pessoas começam a fazer coisas erradas, a gente também vai começar a fazer. Porque daí naquele momento a gente já não tem mais uma própria opinião. Porque naquele momento a gente já não tem mais uma direção. Em Êxodo 16, 2 e 3 diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão.
Aqui, irmãos, além deles murmurarem, ainda eles começaram a jogar as coisas na cara de Moisés. O problema de se mover pela fé dos outros é que ainda a gente vai começar a ser pedra no caminho daquela pessoa. A gente vai começar, além de a gente reclamar, murmurar, a gente não vai entrar na terra prometida. A gente não vai obter resultado. E muitas vezes, além de a gente vai ser pedra no caminho das pessoas, daquela pessoa que nem ela não vai ter o resultado que ela quer. E sabe, irmãos, que o que eu vou falar é forte. Mas a maioria de nós, cristãos, ainda estamos no estágio 1 da fé. Muitos de nós ainda acreditamos só porque os outros acreditam. Mas a nossa salvação, irmãos, é individual. E ali no começo eu falei que a fé, a nossa fé, a salvação é através da nossa fé. Então eu não posso orar porque a pastora Thaís ora. Se ela orar, eu vou orar. Se ela ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Se ela ir para a igreja, eu vou ir para a igreja. Não, irmãos, a nossa salvação é individual. A gente não pode olhar para o irmão do lado. A gente não pode mais, irmãos, Jesus está voltando. A gente não pode mais olhar para os outros e seguir a fé dos outros. Não temos mais tempo para isso. Amém? O segundo estágio da fé é eu acredito porque vi. Sabe aquele famoso ver para crer? Ou eu só acredito vendo? Isso é desde a época lá que Jesus estava aqui na terra. Muitos seguiam Jesus, começaram a seguir Jesus só depois que viam ele fazendo milagre. No momento que eles viam Jesus dando vista ao cego, eles seguiam Jesus. Quando eles viam o Jesus fazendo o paralítico andar, eles seguiam Jesus. Quando eles viam Jesus ressuscitando os mortos, eles seguiam Jesus. Senão eles não seguiam Jesus. Hoje muitos de nós acreditamos porque vimos. Quando a gente vê casamentos sendo restaurados, quando a gente vê pessoas sendo curadas, porque o mesmo Jesus que fazia milagres lá, faz hoje. Através de testemunhos, muitos testemunhos que a gente vê na nossa igreja. A gente só acredita quando a gente vê. Mas o problema do segundo estágio, irmãos, que no momento que a gente deixa de ver, a gente deixa de acreditar. E quando, muito provavelmente acontece isso, quando a gente está passando por uma luta, pelo um momento difícil, por uma crise financeira, por uma crise amorosa, por uma perda. Porque eu preciso ver para acreditar. Se Deus não está fazendo, consequentemente Ele não existe. Não é assim? Quando eu não consigo aquilo que eu quero, quando não é daquele jeito que eu quero, Deus não existe para mim. Irmãos, até o ímpio acredita. Até o ateu tem fé. De repente, o ateu não tem fé em Deus, porque ele não acredita em Deus. Mas em alguma coisa, o ateu tem fé. Em alguma coisa ele acredita. Irmãos, quem que vai duvidar quando ele vê uma pessoa que não enxerga começar a enxergar? Não vai duvidar. Quem vai duvidar de um casamento que está ali quebrado, não tem mais jeito e vê ser restaurado? Não tem como não duvidar. Em João 20, do 26 ao 29, diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente.
E Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Creio eu aqui, irmãos, que Jesus chegou e a porta estava fechada e Jesus passou por aquela porta e creio eu que Tomé achou que era um fantasma, não sei. E Tomé só acreditou quando encostou em Jesus. Daí ele acreditou que era Jesus. Ele precisou encostar, tocar em Jesus para ver que era ele, para acreditar. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que viram e não creram. Fé, irmãos, é acreditar sem duvidar. Fé é acreditar sem ver. É como a Priscila disse. O carro era para 5 pessoas, eles foram em 4, tendo a certeza que o Guilherme ia voltar com eles. Fé é isso, irmãos. Em Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em 2 Coríntios 5, 7 diz também: porque andamos por fé e não por vista. E tem muitos cristãos que estão ainda nesse estágio da fé, que só acreditam quando vem. No momento que não vem, não acreditam mais. E o terceiro estágio da fé. Esse é o estágio, é o top. Esse é o top, que eu falo que é o top, né? Acreditar sem duvidar. Esse, irmãos, é onde nós todos cristãos temos que estar. Temos que evoluir para estar. É o estágio que a gente não precisa ver, que Deus não precisa provar nada para a gente, que a gente não precisa fazer nada que os outros estão fazendo, e que a gente sabe que Deus é um Deus de promessa e se Ele falou, Ele vai cumprir. Em Romanos 4, 18, do 18 ao 21 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui Deus fala para Abraão que Abraão ia ser pai de uma grande nação. Mas Abraão sentia que o seu corpo não tinha mais vitalidade para isso, porque afinal de contas Abraão já tinha 100 anos, né, irmãos? E Sara já tinha 90 anos e ainda era infértil, ela não podia ter filhos. Mas Abraão acreditou sem duvidar. E o versículo ali começa, irmãos, que contra toda esperança, em esperança ele creu. Que está tudo ao contrário, mas ele acreditou. Ele não precisou de nenhum sinal, ele não precisou ver nada para acreditar. Que o cenário estava todo ao avesso, mas ele acreditou. O estágio 3 da fé é, como eu falei, é o nível top, é elevado. Aqui a gente passa para um outro nível de resultados. Aqui a gente passa a ter certeza que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Não importa o que aconteça, vai acontecer. A gente vai crer. No estágio 3 da fé, a gente começa a voltar a sonhar. A acreditar que as coisas vão acontecer. Daí, ia ter certeza que vai acontecer. Não é só acreditar, a gente vai ter certeza que vai acontecer. Daí vocês podem me perguntar assim: ah, Karine, mas eu acreditei tanto que aquilo ia acontecer, mas não aconteceu.
Daí entra o que as meninas falaram. Que toda vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que muitas vezes, irmãos, a gente pede coisas que são só do nosso interesse. Só o que é bom para nós. Mas nem tudo que é bom para nós, tudo que é do nosso interesse, é do interesse de Deus. É o que está no plano de Deus para a nossa vida. E no estágio 3 da nossa fé, acontecendo ou não, não muda o que nós acreditamos. Porque você acredita tanto, você tem tanta fé, que você entende que Deus sabe de todas as coisas. Que você entende que Ele sabe o que é melhor para você. Que você entende que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que você entende que tudo tem um propósito. Que você entende que de todo propósito a gente tira uma lição. E que no estágio 3 da fé, irmãos, nada o que acontece por fora muda o que você acredita por dentro. Nenhuma porta fechada, nenhum diagnóstico, nenhuma tranca espiritual, nenhuma perda suporta o peso da fé. Irmãos, a gente precisa ter fé. E não é qualquer fé. A gente precisa acreditar como Abraão acreditou. Contra toda esperança, e em esperança crer. A gente precisa crer, irmãos. Sabe, a minha família, a família do meu esposo, está passando por um momento muito difícil. Muito difícil mesmo. E tem horas assim que a gente tem vontade a gente desanima. Parece assim que não tem mais, a tristeza é grande. O mundo em si está passando por momentos. A gente vê, a gente está vendo aqueles podcasts, que nem diz o pastor Giovanni. A gente vê esses falsos profetas. A gente vê tanta coisa, irmãos, que eu fico assim apavorada acontecendo. A maldade que está acontecendo no mundo. E a gente tem vontade de desistir, a gente desanima mesmo. Só que daí eu falei para o meu esposo assim, eu disse, se a gente não tiver fé, o que a gente vai fazer? Se a gente não tiver fé, como é que a gente não tem motivo para viver. A gente serve um Deus todo-poderoso. Irmãos, eu sei que às vezes a gente desanima com as pessoas que às vezes nos magoam. Às vezes um irmão magoa a gente, deixa a gente triste. Irmãos, vamos olhar para as qualidades das pessoas. Não vamos olhar para os defeitos. Até porque, como eu já falei, está chegando, Jesus está voltando. E Ele quer que a gente ame o próximo. Como a Fábio também falou, a gente tem que deixar o nosso eu, o nosso orgulho. Agora a gente tem que viver como Cristo. E é isso que Ele quer da gente. As pessoas vão magoar, as pessoas vão ofender, mas Deus quer que a gente ame o próximo. Para a gente poder encontrar Jesus. Daí a gente fala assim, porque qualquer coisa eu não sei nem porque eu estou falando isso, irmãos, mas eu vou falar. Se Deus está, vou falar. Porque às vezes a gente diz, eu não preciso ir na igreja para buscar Jesus. Irmãos, a gente pode orar em casa, só que a gente tem que vir na igreja para alimentar o nosso espírito, como a gente alimenta a nossa carne. E a gente tem que vir congregar com os irmãos, está na Bíblia. Não é por um oi que de repente o irmão não deu. Às vezes, irmão, não é nem por mal. Às vezes a gente está meio atordoado. Às vezes a cabeça não ajuda de um dia corrido. De uma tristeza que o irmão está passando. A gente não sabe o que cada irmão passa. Mas, irmãos, não deixem de ter fé. Não deixem de buscar Jesus. A gente tem que ser cristãos firmes. Porque se a gente quer se encontrar lá na glória, é assim que Jesus quer que a gente seja. E
E eu falei pro meu esposo, né, que não perca a fé. Mesmo que não seja aquilo que tu quer que aconteça. Porque a maioria daqui sabe que ele tem a irmã dele está bem debilitada. Então, de repente, ele quer a cura da irmã. Mas, de repente, não é isso que Jesus quer. De repente, seja do interesse dele que ela cure. Mas, de repente, não seja do interesse de Jesus. Mas que isso que acontecer não mude a fé dele. Porque a fé move montanhas, né? Se a gente não tiver fé, irmãos, a gente não tem nada. Então, que a partir dessa noite a gente possa evoluir nossa fé. E é difícil, irmãos, evoluir. Eu, Karine, eu quero chegar nesse top 3 aqui, ó, da fé. No top 3 eu quero chegar. Porque assim, ó, irmãos, se a gente está no nível 1, vamos para o nível 2. Se a gente está no nível 2, vamos para o nível 3. Porque a gente pode conseguir. Mas é difícil. Porque a fé, ela é evolutiva. Mas daqueles milhares de pessoas que atravessaram o Egito, sabe quantas pessoas conseguiram chegar na Terra Prometida? 2. Que foi Josué e Caleb. Porque eles evoluíram a fé no processo. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que passar pelo processo, irmãos. E às vezes é doloroso. Às vezes é doloroso. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que passar. Porque a gente precisa crescer na fé para estarmos preparados para a glória. Às vezes, irmãos, a gente quer só chegar na glória. A gente quer estar na glória, a gente quer chegar na glória. Mas a gente não quer crescer na fé. A gente não quer passar pelo processo, a gente não quer passar pela dor, a gente não quer passar pela luta. A gente só quer chegar na glória. Mas a gente precisa crescer na fé para chegar na glória. Então era essa palavra que eu tinha nessa noite, mas antes eu tenho que ler outra coisa. Em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, irmãos, a gente não agrada a Deus. E se a gente quer ser salvo, a gente precisa ter fé. Amém? Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Venham até aqui na frente. Vamos agradecer por esse culto que estava uma bênção. Pela palavra de Deus, que eu tenho certeza que não foi em vão. Porque nada que Deus faz é em vão. Vamos pedir para Deus que Ele evolua a nossa fé. Que a gente possa acreditar nele, sem ter que ver, sem ter que seguir os outros. Só crer. A partir dessa noite que a gente só creia, porque Ele é poderoso para cumprir todas as coisas, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável, porque Ele é Deus. Se Ele fizer, se Ele não fizer, Ele é Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Jesus não disse que não ia ter lutas, mas todo tempo Ele ia estar conosco. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Obrigada, Jesus, que nós eu aprendi a te adorar pelo que é. Jesus, obrigada pela palavra, por me fortalecer todo dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Obrigada, Senhor, amém.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga assim, ó: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mais uma vez. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Quando eu for, Ele é Deus. E se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Continue com seus olhos fechados em nome de Jesus. Eu pedi para a pastora Evandra, o pastor Giovanni está ungindo vocês aqui na frente. Enquanto isso, eu convido você a pedir para Deus aumentar a sua fé nessa noite. Coloque a palavra em prática e diga assim: Senhor, eu não sei em que estágio da fé eu estou. Ou talvez eu até sei, mas eu quero crescer em fé nessa noite. Acrescenta mais fé no meu coração, para que eu possa ter a certeza da bênção, a certeza da vitória, a certeza do milagre, a certeza da alegria, do amor, da paz que vem de Ti. Comece a pedir para o Espírito Santo de Deus. O que você tem precisado nesses últimos dias? O que você tem pedido, clamado? Deus é Deus da sua vida. Deus é Deus independente das circunstâncias. Deus é Deus independente das pedras no caminho, independente da multidão, independente do que dizem, do que falam, de como agem. Ele é Deus na sua vida. Seja ungido e seja cheio do Espírito Santo. Adore a Ele e declare pela fé. Aleluia! Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Não volte para o seu lugar sem dar um abraço apertado no seu irmão, crendo que a sua fé foi renovada.
Em nome de Jesus. Você sairá daqui renovado, cheio de fé. Cheio de fé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, e se a porta abrir, se a doença vier, Ele é Deus, segurado eu vou. E se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua. Glória a Deus, Deus é Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que palavra abençoada, que culto abençoado.